Somos totalmente indignos, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, na Tua presença. Mas a Tua graça nos alcança, Senhor, e nos constrange com Teu amor. Ajuda-nos a frutificar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma boa vinha e não uma vinha que dá uvas bravas, Senhor. Ó Deus, oro nessa noite para que todos nós venhamos a receber discernimento, Senhor. Discernimento, em primeiro lugar, para analisar a nossa vida, à luz da Tua palavra. Sabemos quão breve, Senhor, está o nosso encontro contigo. Muitas vezes deixamos nos levar pela procrastinação, pelo engano de acreditarmos que ainda temos bastante tempo, quando na verdade o nosso tempo aqui é bem reduzido e devemos usá-lo sabiamente. Eu oro, Senhor, para que o Senhor conceda do Teu Santo Espírito a todos nós, de maneira a termos ouvidos para ouvir e um coração apto e desejoso de Te obedecer, Senhor. Que não haja empecilhos entre o Teu falar e o nosso ouvir. Eu oro, Senhor, para que sejamos contados como um bom solo, onde a semente, uma vez lançada, ela germinará e dará frutos. Frutos que permanecerão para sempre. Que assim seja, Senhor, a história da nossa existência, conforme a Tua graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos vai ser uma continuação do que a gente começou a falar ontem, Mateus capítulo 7, mas hoje a abordagem vai ser um pouco diferente, porque nós vamos tentar olhar para nós mesmos. O título da nossa mensagem é uma reflexão, uma frase que deveria assim nos atemorizar de maneira santa. O que estamos fazendo com a nossa vida? O que a gente está fazendo com a nossa vida? É sempre importante, como cristãos, identificar isso, pois entendemos, ontem inclusive falamos sobre isso, né? Tudo que nós plantarmos é exatamente o que nós colheremos. Não adianta criarmos qualquer tipo de expectativa diferente. Nós escolheremos o que estamos plantando. O amanhã, se existir, será o resultado do hoje, do que plantamos hoje. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados e ocupados com a colheita do que propriamente com o plantio, revelando uma ignorância, uma falta de sabedoria, pois o plantio, a colheita, ela não é aleatória, ela é a consequência daquilo que plantamos. Por isso que quando nós nos deparamos com textos como o capítulo 7, nós identificamos por que nós nos sensibilizamos, né, com a maneira como a grande parte dos evangélicos de hoje estudam e entendem essa passagem. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque a maioria das pessoas adota um entendimento totalmente equivocado disso? Porque ninguém quer ser julgado. Então a ideia é justamente, olha, eu alivio para o seu lado e você alivia para o meu. É um ditado do mundo, inclusive, é um ditado que vem lá desde Roma, né? Uma mão lava a outra. Então é assim que muitos permanecem na igreja. Eu não olho para o seu pecado, você não olha para o meu. A gente vai fingindo que a gente é crente
e se Deus quiser, quem sabe a gente se encontra no céu, senão a gente se encontra no inferno. É muito arriscado pensar dessa forma, mas infelizmente é assim que a maioria das pessoas pensa, por isso que não julgueis se tornou algo tão comum. Você fala, você vai repreender alguém, você fala sobre igrejas que pregam o falso evangelho, você fala sobre o falso evangelho, você fala sobre o falso crente, você fala sobre o perigo das adulterações em relação à palavra de Deus, e as pessoas, sem pensar muito, já respondem: não julgueis. O pastor pede o dinheiro do salário inteiro de uma família pobre, e a pessoa dá, e a família passa necessidade. Você chama esse pastor corretamente de estelionatário, mas alguém lhe dirá: não julgueis. O pastor diz que se você vender a casa, entregar o dinheiro da casa, o seu parente que está com câncer vai ser curado. Você faz isso, o seu parente que está com câncer não é curado e ele morre. E você diz que esse homem é um estelionatário, e alguém dirá: não julgueis. Os cantores evangélicos vivem de uma maneira muito mais feia do que os cantores do mundo. Você aborda isso e diz que eles não são cantores evangélicos, coisíssima nenhuma. Eles estão usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, e alguém vai dizer: não julgueis. Você fala que determinadas pessoas estão usando o nome de Jesus para fazer política, e que isso nunca foi bíblico, muito pelo contrário, e alguém dirá: não julgueis. Então eu poderia ficar aqui a noite toda dando exemplo. Não julgueis, não julgueis. E você já entende por que o não julgueis. O não julgueis não é porque a gente não quer julgar, não é porque a gente acha que não deve julgar, é porque a gente já julgou. E julgou que aquela pessoa está errada e eu também estou. E então está todo mundo errado e vamos continuar assim. Um cristão nunca pode pensar desse jeito, senão ele não é cristão. O pressuposto do cristão é que ele foi santificado. E se ele foi santificado, há uma evidência. Qual é? Que ele se santificará ainda mais. E essa santificação não irá parar até o dia em que ele será glorificado na sua entrada no céu. É o que diz a Bíblia, e diz de maneira muito clara para aquele que lê. Não precisa nem estudar profundamente, é só ler. O santo, santifique-se mais ainda. E para não ficar dúvida, o limpo, limpe-se mais ainda. Então está muito claro. Mas a gente ainda tem dificuldade quando passamos por textos como esse. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, e aqui é importante a gente entender, pois com o critério com que julgares, e foi o que a gente falou ontem, é muito simples entender esse texto. Por que tanta complicação? Por que tanta gente entendendo errado? Você já aprendeu, porque eu já te disse. Porque as pessoas não querem que as julguem. Então elas também dizem que não julgarão as outras, quando na verdade, independente de você julgar ou não, você já está julgado pela palavra. A palavra está nos julgando, ela não nos julgará. O julgamento já está acontecendo. O que vai ser, de fato, daqui a algum tempo, o que vai acontecer, o que nós veremos é a evidenciação desse julgamento que já está acontecendo, né? A sentença definitiva de um julgamento que já está acontecendo. Todos nós estamos sendo pesados pela palavra de Deus. Todos já estamos sendo pesados por ela. Querendo ou não, nós já estamos sendo pesados por ela. Pois é isso que Jesus diz, o critério. A ideia de critério é a ideia de balança. É a ideia de... Não sei se vocês são dessa época, mas eu sou dessa época. Meu avô, que tem o meu nome, ele tinha uma loja, ele tinha um comércio, não se chamava de loja não, se chamava de venda no interior. Vendia de tudo, né? E uma das coisas que mais vendia era prego. E tinha uma balança lá. A balança, ela tinha
2 bandejas. Numa bandeja você colocava o peso que a pessoa pedia. Tinha vários pezinhos assim, 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo. Você botava de um lado e do outro, você ia botando o material que a pessoa pedia, até que ficasse nivelado. Então a pessoa pedia 1 quilo de prego. Então você botava 1 quilo aqui, e aqui ia ter 1 quilo de prego e ia estar nivelado. Hoje as balanças não têm mais essa aparência, hoje já é tudo mais digitalizado, mas a ideia do que Jesus está falando aqui é essa ideia de balança mesmo, o critério, o padrão. Nós vivemos numa época, eu não diria estranha, porque a Bíblia já nos disse que seria assim, mas onde nós beiramos a anarquia. Anarquia, a gente não está muito acostumado com a ideia, porque nós não gostamos de estudar. Mas anarquia é uma forma de governo, onde não há governo. Daí o nome anarquia. E as pessoas vêm para a igreja e elas trazem esse desejo anárquico dentro de si, né? O pastor é visto como um ditador, e a maneira como ele prega a palavra de Deus é a ditadura. Todos se rebelam, não pode ser assim, não deve ser assim, mas está escrito na Bíblia, não, mas isso é uma ditadura, não, é a Bíblia, não, eu não aceito. Então, isso é anarquia. As pessoas não querem nenhum tipo de governo, nem de Deus, elas não querem. Então, quando nós nos deparamos com textos como esse, e muitos outros, vemos porque essa aparência de piedade parece ser uma atitude tão piedosa, né? Eu não julgo ninguém. Mas como você não julga ninguém? Como isso pode ser bom? Porque se você não julga ninguém, imagine o seu filho dizendo para você que vai se tornar um traficante famoso. Você vai dizer o quê? Siga o seu sonho? Imagine seu filho dizendo: meu pai, eu tenho um desejo muito grande de esquartejar todos os meus coleguinhas. Você vai dizer: faça isso, meu filho? Meu pai, eu gosto de ver animais sendo explodidos. Vou pegar todos os gatos e cachorros daqui da rua, vou botar bombas nele e vou ficar filmando para botar no YouTube. E você vai dizer: faça, meu filho, quem sou eu para te julgar? Percebe como é perigoso quando a gente se coloca nessa posição que parece ser piedosa, de não julgueis? Perceba como é tão hipócrita o que fala isso. Não julgueis. Porque o não julgar é justamente isso. Eu não quero ter trabalho com isso. E as pessoas no nosso tempo estão muito ocupadas em ganhar dinheiro para manterem o padrão ou para alcançarem algum padrão. Então, elas não têm tempo. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e alguém falou: fulano é um falso mestre. E a pessoa disse: não tenho tempo para debater ou para analisar se alguém é um falso mestre. Se a pessoa não tem tempo para isso, ela tem tempo para quê? Não, eu me questiono. Boa noite. Ainda mais se nós nos vemos como pessoas que ministram a verdade. É minha obrigação identificar se uma pessoa é alguém falso e dizer para você: é falso, não vá, não siga. Jesus fez isso, avisou as pessoas: não sigam os fariseus, são falsos, não vão atrás deles. João Batista fez isso também em relação a Herodes: não sigam o exemplo dele está errado, não façam as coisas que ele anda fazendo. Então, a gente observa como nós vivemos em uma sociedade irresponsável, com todo o significado da palavra irresponsável. Irresponsável é aquele que não quer ter responsabilidade. Ele não quer ter responsabilidade. As pessoas vêm para a igreja e elas gostam muito do ministério de cadeirante. E cadeirante não é a pessoa que tem problemas de se locomover. Não, o cadeirante é aquele que acha que o ministério dele é sentar e ouvir. E tem gente que até nesse ministério tem problema, porque não ouve quieto, fica se mexendo. Então, mas a gente observa que há uma tendência a isso, a irresponsabilidade, né? A falta de compromisso.
E o não julgueis cai como uma luva para esse tipo de pensamento. Não julgueis. Quem sou eu para fazer isso? Jesus já tinha dito aqui nesse mesmo sermão, voltando alguns versículos, capítulo 5, versículo 14, eu vou dizer quem você deveria ser. Vós sois a luz do mundo. E o que é luz? Alguém pode me dizer? Segundo a Bíblia, é aquilo que ilumina. Ah, pastor, eu já sabia. Então, se você sabe, você vai fazer uma associação com o Salmo, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que seria luz nesse Salmo? Exatamente isso. Algo que ilumina as nossas escolhas. Algo que faz com que eu enxergue o que está diante de mim, para que eu possa fazer a escolha correta. Algo que faça com que eu examine a minha vida. Ilumine a minha mente para que eu saiba o que eu estou fazendo com a minha vida. Foi a pergunta de hoje. O que eu estou fazendo com a minha vida? Então, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E o equívoco aqui é que tem gente que diz, que pensa assim, né? Então, se eu não julgar, não vou ser julgado. Não tem nada aqui escrito que faça com que você pense isso. A palavra que você deveria levar em consideração e que dá, de fato, base para todo o entendimento do texto é a palavra critério. Critério. Com o critério com que você julgar. Esse é o critério que você vai ser julgado. E a gente já falou sobre isso ontem, estou só relembrando que o que Jesus proíbe não é o julgamento. O julgamento, inclusive, é uma obrigação nossa, discernir as coisas. O que Jesus proíbe é o julgamento de conveniência, que é o que a gente mais é inclinado a fazer. A gente alivia para a gente alivia para os nossos, para quem a gente gosta, e a gente pesa para quem a gente não gosta. Quem a gente gosta, a gente acredita que a graça vai visitar, vai ser salvo e vai para o céu, mesmo vivendo uma vida de pecado. Quem a gente não gosta, por mais que se esforce por viver uma vida santa, é um hipócrita, Deus vai levar para o inferno, né? Então, é normalmente assim o julgamento das pessoas. Há pouco tempo atrás eu usava blusa polo para pregar. As pessoas falavam muito mal disso. Pastor, pregando blusa polo, calça jeans, que absurdo, tem reverência. Hoje uso paletó, né, e gravata. Agora eu sou chamado de fariseu, né? Antes eu era um irreverente, não tem reverência, absurdo, quer ser jovenzinho. Agora eu estou de paletó, a mesma pessoa que chamava, que reclamava que eu estava de blusa polo, agora reclama porque eu uso paletó e gravata. E agora eu sou fariseu. Aí você percebe, não tem como agradar, né? Não tem como agradar. Sempre vão lhe criticar. É por isso que você tem que estar em paz com Deus. Você tem que estar em paz com a sua consciência em relação à palavra de Deus. Não é com a sua consciência só não, viu? Porque a sua consciência minha pode nos enganar. É a sua consciência em relação à palavra de Deus. Então, quando nós andamos, né, e fazemos isso todos os dias, no meio das nossas escolhas diárias, nós precisamos entender que há um critério com que nós somos julgados. Por exemplo, imagine que você acorda de manhã e você sai para trabalhar com a mesma roupa que você dormiu. Eu não sei como vocês dormem, eu sei como eu durmo, né? A coisa mais confortável do mundo é roupa velha, né? A pessoa entra na sua casa e pensa que você é um mendigo. Porque a roupa que você mais gosta é aquela que já tem 20 anos, que já rasgou, que o pessoal quer usar de pano de chão e você diz, não se atreva. Então, pano de chão você compra, essa blusa não, essa blusa é para dormir. Esse short é para dormir. Então, você se sente bem. Você vai para o trabalho com essa roupa? Não. Por quê? Porque você sabe que tem um critério. Você sabe que as pessoas irão te julgar. E eu não estou falando julgar se sua roupa é feia ou bonita. Não, você tem que ter uma roupa apresentável no seu ambiente de trabalho. Você talvez vá para a praia com roupa de praia, mas você iria para o tribunal
com a roupa de praia? E por que não? Porque você sabe que não deixariam você entrar. Por quê? Porque tem um critério. Aí eu digo, pastor, o que isso tem a ver com o que a gente está falando tudo? Porque isso é para mostrar para você que você entende que tem mais critério para ir num tribunal de justiça de homens do que para se apresentar diante de Deus. Perceba que a gente leva mais em consideração o critério que a sociedade impõe para a gente do que o critério que o Senhor nos coloca na sua palavra. Olha como isso é perigoso. Então aqui ele diz, o mesmo critério com que você julga, você vai ser julgado. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, a ideia aqui não é não julgue, a ideia é julgue todo mundo. Primeiro, você. E é isso que Jesus vai dizer aqui. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? E preste bastante atenção, porque Jesus não diz, deixe o olho do seu irmão para lá. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, porque você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Então o que Jesus está dizendo é a pressuposição. Jesus está dizendo que o elemento que vai me ajudar a analisar a vida daquele que me rodeia é que eu analise a minha própria vida também, para que eu seja livre da hipocrisia. Então, não é que eu não vou julgar, eu vou julgar, mas eu começo por mim. O primeiro a ser julgado pela palavra sou eu. Depois eu estendo esse mesmo julgamento, essa mesma balança que me pesou, é a balança que eu vou pesar todas as coisas que estão ao meu redor. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo que o cristão, ele não tem que aparentar como os fariseus ser santo. Ele tem que, de fato, ser santo. Ele não tem que aparentar piedade, ele tem que ser piedoso. Ele não tem que fazer as coisas que aparentemente são boas por interesses escusos. Ele tem que fazer as coisas boas porque agora ele é bom. E ele é bom por quê? Porque o Espírito Santo mora nele. E um dos atributos, uma das marcas do fruto do Espírito que a gente já viu é a bondade. O atributo daquele que é bom. E somos bons porque aquele que é bom mora em nós. Então é por isso que a gente foge de passagens como essa. Porque a gente não quer tirar a trave do nosso olho. Então, para a gente não tirar a trave do nosso olho, o que é que a gente faz? Deixa o cisco no olho do irmão para lá. Alguém já teve um cisco no olho aqui? Incomoda. Às vezes você tem que ir até no oftalmologista. Se o cisco permanecer, pode inflamar. A pessoa pode perder a visão. Está vendo? Pronto, minha irmã. É? Foi escapou com a bucha, perdi ele. Foi? Mas eu vou fazer. Tá certo. Vamos orar. Só glaucoma. É? Aí, magoando. Não, já para Roma. Perto de Magoando, já para Roma. Ah, certo. Aí você está muito lá dele. Ah, tá certo. Então, como a gente falava, por que você vê o argueiro no olho do seu irmão? E o argueiro é esse cisco, é esse pequeno pedaço de madeira. E aqui a comparação é isso: um pedaço de madeira fino e uma trave que seria um pedaço de madeira grosso. Então você tem que se analisar primeiro para que depois você possa examinar os outros. E os exemplos são vários na Bíblia, bastante elucidativos aqui. 1 de Coríntios. Vamos abrir lá, se puder e quiser. Abra comigo em 1 de Coríntios, capítulo de número 9, muito conhecido de todos vocês. Inclusive eu creio que falamos recentemente aqui. 1 de Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por que ele fez isso? Porque ele se julgou. Ele teve que se julgar.
ele teve que perceber o que no corpo, o que na vida dele estava levando a desobedecer o que ele sabia que deveria obedecer. Isso é uma batalha na mente que ele está descrevendo aqui. Ele está dizendo, eu prego, eu conheço a palavra de Deus, eu fui chamado pelo Senhor para ensinar a palavra de Deus, mas o cumprir essa palavra, para mim, é tão difícil quanto para as pessoas que eu ensino. Não é porque eu ensino a palavra, estou dizendo no caso de Paulo aqui, não é porque eu ensino a palavra que é mais fácil para mim cumprir a palavra. Não, para mim é tão difícil quanto para vocês. A ponto, e ele diz aqui, eu me sinto, e aqui é uma comparação, eu esmurro o meu corpo. E aqui é a ideia de submeter o corpo. Né? E o submeto, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Algumas traduções reprovado, mas a ideia de desqualificado ele cabe melhor porque o contexto de Paulo é um contexto do atleta. Ele está comparando a nossa vida como uma corrida, como uma batalha, e que se os atletas que combatem, os atletas que correm, e a corrida e a luta são os esportes mais antigos, né? Se eles se esforçam tanto para atingir um objetivo, que é ganhar o prêmio, a coroa, quanto mais nós deveríamos nos esforçar para adquirirmos a nossa coroa que não se corrompe. Então a ideia aqui é, você tem que se julgar. E é por isso que nós não gostamos de julgar os outros, porque volto a dizer, vou repetir várias vezes, julgar os outros pressupõe que eu mesmo tenho que me julgar. Vou dar um exemplo aqui, eu sei que vocês aqui, quem é casado aqui, tem um relacionamento matrimonial perfeito, né? E quem não é casado ainda terá, né? Pela graça de Deus. Mas vou falar aqui sobre casamento, só para a gente entender como é difícil essa questão de tirar a trave do olho para que a gente possa tirar o cisco do outro. É interessante que quando a gente está pregando sobre esse tema, eu não me lembro assim, né, de ter feito assim, pregação específica para casais, até porque eu acho que isso não é bíblico. Se eu fiz isso, devo ter feito num passado muito distante, porque eu acredito que a gente prega a Bíblia, e na Bíblia fala-se de como você deve ser cristão, e o cristão, inevitavelmente, se ele for marido, ele vai buscar ser um marido bíblico, se for uma esposa, vai buscar ser uma esposa bíblica, e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o ser espiritual, e ser uma pessoa espiritual nada tem a ver com o pensamento de hoje, né? Que o espiritual é aquele que adivinha o futuro, é aquele que adivinha o RG e CPF da pessoa, é aquele que de repente fala uma língua que ninguém entende, é aquele que pula, que grita. Não, espiritualidade para Paulo não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. No capítulo 5 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar sobre espiritualidade. E vai dizer isso por meio de uma comparação com o casamento, né? Então, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 6, tá certo? É um texto, uma leitura um pouquinho extensa, mas eu tenho certeza que é importante para a nossa compreensão. Ninguém vos engane com palavras vãs, tá vendo? Desde aquela época existiam os chamados oradores, aquelas pessoas que falavam bonito, até hoje existem. Normalmente elas estão muito presentes nas mídias sociais por meio de frases de efeito, né? Então elas dizem aquelas frases, tudo depende de você. Quem disse isso? Né? Você pode atingir o que você quiser. Não sei disso, né? Então, mas as pessoas continuam falando várias coisas. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é uma palavra vã? Palavra vã é aquilo que não vai trazer nenhum benefício, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Olha, Deus está irado. A ira de Deus. Aqueles que falam inadvertidamente, aqueles que não entendem a responsabilidade do falar, principalmente do falar da parte de Deus.
Então, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência. O que é o filho da desobediência? Pastor, eu nem sabia que a desobediência casou, quanto mais que ela teve filho. O filho da desobediência, irmãos, é um hebraísmo, né? É uma maneira do hebraico, né? De você falar, de se comunicar no hebraico. Então, filho é aquele que tem as características do pai. É comum, quando nasce um bebê, dizer a cara do pai, não é assim? A cara da mãe. Normalmente você diz que é a cara do pai, né? Para agradar o pai. Mas eu tenho 3 filhos, então o que eu estou falando serve para mim também. Não é, irmão. Toda criança nasce com cara de joelho. Né? Toda criança nasce com... É tão assim que quando nasceu, disseram para mim assim, olha, você fique do lado e não deixe trocar. Você vê como é parecido, né? E tinha no dia que nasceu minhas filhas assim, nasceu outras crianças, pensa num negócio quente, porque a criança precisa estar aquecida, né? E eu ficava lá parecendo uma estátua. E a enfermeira disse, não pai, pode ir, daqui a pouco a gente leva. Não, eu só saio com ela. Mas ainda tem que dar um banhozinho, vou olhar. Né? Eu tinha medo, né? Vai que troca. Então, mas a ideia da Bíblia é que o filho, ele tem os atributos do pai. Por isso, filhos da desobediência é aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, ó. Então, se você tem uma pessoa que se diz cristão e vive em pecado, e você não julgueis, como assim? Você vai ser participante do pecado dessa pessoa? Como assim? Você não pode, porque se você for participante, você vai estar debaixo da ira de Deus como essa pessoa. E se vocês lembram do caso de Jonas, quando Deus enviou aquela tempestade que quase afundou o barco, tinha outras pessoas dentro, não tinham? Mas só a tempestade só fazia com que o barco, só na parte de Jonas é que o barco ficava, não? Ou era o barco inteiro que ficava quase afogando, quase submergindo, perdão, né? Então, os marinheiros estão lá, não tinha nada a ver com aquilo. Mas eles foram dar carona lá para Jonas e aí se deram mal, deram para perguntar, né, cara, você está fugindo de quem? Estou fugindo do Deus Todo-Poderoso, aqui nesse barco é que você não entra, você procure outro, né? Então, perceba como a gente muitas vezes fica com essa ideia, quem sou eu para julgar? Tem que julgar, irmão. Imagine, estava conversando com o irmão, imagine você viajando com 4 amigos, um desses amigos resolve levar uma quantidade de droga. A polícia para, tá vocês 4. Daqui que você explique que se esse amigo está levando essa droga e que vocês 3 não sabiam que esse amigo está levando, ô irmão, talvez vocês nem consigam explicar isso na justiça e tenham que ficar 10 anos na cadeia. As más companhias corrompem os bons costumes. Não julgueis, não julgueis. Claro que você tem que julgar. Olha o perigo quando você não julga. Então, cuidado, porque essa atitude de responsabilidade que a gente vive hoje traz consequências gravíssimas, que a gente já tem experimentado. Pois outrora erais trevas, outra época a gente era treva. E o que é treva? Treva na Bíblia, irmãos, é a ausência de conhecimento. Por isso que a luz, ela traz o conhecimento, ela me ilumina para que eu possa enxergar a verdade. E se tiver em trevas, aí eu não enxergo nada, aí eu não sei discernir o que está certo e o que está errado. A gente antes era assim, agora não é mais. Agora a gente sabe diferenciar, ou deveria saber. Agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Agora veja, como eu vou identificar se algo é bom ou mal se eu não julgar? Como eu vou identificar se algo é justo ou injusto se eu não julgar? Como eu vou saber diferenciar a verdade e a mentira se eu não julgar? Percebe? Que é muito fácil refutar o erro dessas pessoas do não julgueis. A ideia não é que essas pessoas querem ser convencidas, querem ser ensinadas. Não, elas não querem ser ensinadas, elas querem continuar enganadas. Porque, como eu disse a vocês, elas não querem, na verdade, serem julgadas. Por isso elas
usam esse subterfúgio do não julgueis. Então, aqui ele diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices, olhem, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Mas vem cá, como é que eu vou julgar uma árvore pelo fruto, se eu não devo julgar ninguém? E aí? Porque o próprio Senhor, no capítulo 7 de Mateus, que a gente está estudando, Jesus vai dizer como você separar o falso do verdadeiro. Pelo fruto os conhecereis. Mas se eu não posso julgar nada e nem ninguém, como é que eu vou discernir o fruto? Aí eu vou estar sendo preconceituoso, eu estou julgando, não devia julgar, deve julgar. E eu já disse, deve julgar. E o juízo deve começar por você mesmo, para que depois você possa também ajudar os seus irmãos, se por acaso eles estiverem andando no erro, se eles estiverem andando no caminho certo, estimular a perseverarem no caminho certo. E precisa, pastor, meu irmão, se você está no caminho certo, você sabe que precisa, porque se tem uma coisa que a gente quase cansa todo dia de fazer o bem. Só sabe como é cansativo fazer o bem aquele que tenta fazer. Então as pessoas dizem, não, isso é porque a pessoa não está cheia do Espírito Santo. É quem tem boca fala o que quer, né? Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, não nos cansemos de fazer o bem. Eu acho isso interessante, né? As pessoas que falam tantas coisas na igreja são as pessoas que nem são igreja. Eu vejo lá na boca do Rio, no Alto das Pompas, termina o culto de domingo, eu não sei diferenciar se terminou o culto ou se é uma competição de quem vai embora mais rápido. Tem gente que está competindo, né? Já disse amém? Quem passa pela porta mais rápido? Agora, é 5, 3, 2, 1, fui! O pastor acabou de fazer oração, levantou o olho, poxa, cadê o povo? Então, e são essas pessoas que gostam de dizer e falarem, né? De uma série de coisas que absolutamente não fazem nada, absolutamente nada para poder ter qualquer respaldo para falar, né? Quem não está ajudando na obra de Deus não tem respaldo para falar nada, né? Não está ajudando. Isso é uma coisa que a gente percebe que cresce nos nossos dias, é a profissão de crítico. Você já viu? Aí, narrador de futebol. Tá, todo jogo de futebol tem o quê? Os críticos. Você já viu? Não, o time deveria jogar desse jeito, e deveria jogar daquele, o jogador que deveria entrar é aquele, o jogador não sei o quê. É mesmo? Tá certo. E por que você não está lá? Não, eu sou crítico. As pessoas hoje elas gostam dessa posição, porque o crítico ele não faz nada, ele só critica, né? É muito boa essa posição do crítico. É uma pena que nós não fomos chamados a viver dessa forma, então isso não é uma atitude de um cristão. O cristão ele não se coloca no lugar de crítico, não, ele se coloca no lugar daquele que dá o exemplo. E quando ele exorta com a palavra e com o seu exemplo. Toma conta de ti mesmo e aí da doutrina, para que seja salvo você e aqueles que te ouvem. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Então aqui ele diz, olha, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Preste atenção. Tudo na Bíblia você deveria levar em conta, tudo na Bíblia, até a vírgula. Mas aqui, preste atenção, as obras infrutíferas das trevas. Por que eu estava falando isso, pastor? Porque tem coisas que você acha que são boas, mas não são. Imagine uma pessoa que tem um dom, alguém pode achar que isso é um dom, de encher igrejas. São chamados avivalistas. Não existe esse ministério na Bíblia. Mas a pessoa é uma avivalista, ela consegue, seria o que a gente chamaria de animador de plateia. Então, consegue encher igrejas. E para isso ele vai ter que usar recursos carnais, para que as igrejas sejam inchadas.
Então, essa pessoa talvez seja valorizada. Eu já ouvi gente dizendo que fulano não prega o verdadeiro evangelho, mas traz as pessoas para Cristo. Como assim? Não entendi. Como alguém pode trazer para Cristo sem o evangelho? Se aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do evangelho. Se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, alguém pode ser salvo sem ele? Não. Então, pessoas que estão na igreja por meio de um falso evangelho, elas não estão na igreja e muito menos em Cristo. Elas acham, é o que a gente fala, o auto-engano, né? Então, cuidado, porque a nossa geração é uma geração extremamente preocupada com resultados. Pessoas que são, que a filosofia diria, né, consequencialistas, né, ou maquiavélicas. Quem desenvolveu bastante essa teoria foi Maquiavel. Maquiavel, de onde vem o adjetivo, né, maquiavélico, que ele, no livro que ele escreveu, O Príncipe, ele diz que os fins, eles justificam os meios, né? Então, se você conseguir algo que de fato seja o que você deseja, então você é bom. Se você não conseguiu o que você almejava, então não importa. Então, a Bíblia não nos ensina, pelo contrário, dessa forma. A Bíblia diz que você só vai atingir o fim se for pelo meio certo. Você só atingirá a salvação se andar pelo caminho apertado. Não adianta tentar dar uma desperto. Não, eu vou pelo caminho largo. No finalzinho, eu dou uma quebrada à direita e aí entro no céu. Eu sou mais esperto que Deus, né? Tem gente que está se colocando nessa posição. Deus diz para essas pessoas, eu não me deixo escarnecer. Eu sei muito bem o que vocês estão aprontando. Cuidado, ele sabe. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém, antes reprovai-as. Mas como eu posso reprovar se eu não posso nem julgar? Porque percebe que reprovar é depois de julgar. Você olha alguma coisa, aí você, Efésios capítulo 5, versículo 11. Você olha para alguma coisa e aí você julga se aquilo é certo ou errado. E se for errado, aí você reprova. É como o professor. O professor não pode dar nota ao aluno sem antes analisar a prova. Ele não pode olhar para o nome do aluno e dizer, não vou com a cara desse aluno, vou dar 0. Mas imagine que o aluno acertou tudo. Aí o aluno vai dizer, mas professor, não estou entendendo porque o senhor me deu 0. Eu acertei tudo. Então tá bom, vou corrigir sua nota, né? Não, tem um padrão. Não é assim de qualquer jeito. Então, você só pode reprovar depois de você analisar, julgar. Aí você pode reprovar. Errou, aí reprova. Acertou, aí aprova. Não é assim? Não é o termo que se usa na escola? Aprovado é o aluno que atingiu o mínimo, que a gente chamou de medíocre, lembra? Então é o mínimo, é aprovado. E o reprovado é que não atingiu nem o mínimo, então é reprovado. Mas eu não posso julgar. Não pode. E como você vai reprovar as coisas infrutíferas das trevas? Percebe por que o movimento evangélico está como está? Porque ninguém quer julgar. Porque julgar é uma atitude de responsabilidade. Julgar é uma atitude de exposição. Aquele que julga se expõe a ser julgado também. Aquele que julga, ele vai se expor a ser odiado por evidenciar aqueles que estão vivendo em pecado. Não foi por isso que João Batista foi decapitado? Imagine João sem falar de Herodes. Ele não seria decapitado. Então aqui ele diz, não sejais cúmplices. O que tem de gente na igreja que é cúmplice. Cúmplice, irmãos, é uma palavra associada ao crime.
Cúmplice é uma palavra que é associada àquele que dá guarida ao que está praticando uma atitude ilícita. Então, imagine alguém rouba um banco e tem na porta do banco uma pessoa que não participou do roubo, mas vai dirigir o carro na fuga. Ele não pegou em arma, mas ele vai dirigir o carro na fuga. Ele sabe que ele levou pessoas para roubarem um banco e ele vai dar a fuga para essas pessoas. Ele não vai pegar em arma, mas ele vai dar a fuga para essas pessoas. Por quê? Porque ele é cúmplice. E ele vai receber uma parte do valor do que foi roubado. Por quê? Porque ele é cúmplice. Tem um grupo, tem uma pessoa que talvez nem tenha participado do roubo e vai ser quem é responsável por esconder o dinheiro até a poeira baixar para depois as pessoas pegarem o dinheiro. Tem isso, pastor? Se for bem organizado, tem. A pessoa nem pegou no dinheiro, nem participou do roubo, mas sabia do roubo, sabia de tudo, escondeu o dinheiro e depois vai dar o dinheiro para cada um num lugar que ninguém sabe. É o mesmo que ser permissível? Hã? O mesmo que ser permissível? De certa forma, com certeza. Né? Porque o permissivo é aquele que está vendo a pessoa em erro e não corrige. Né? Então também, a mesma coisa. Mas aqui ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, eles fazem em oculto. O só referir é vergonha. Está vendo? Só falar de determinadas coisas já é vergonhoso. Por isso que a gente falou ontem, em 1 Coríntios, os irmãos que estavam levando o litígio até o juízo de um ímpio para julgar. Imagine. É assustador, mas acontece. E Paulo disse: olha, a gente já está derrotado por isso. Porque que testemunho é esse? Que dois irmãos que deveriam se amar, não somente não se amam, como estão pedindo para um ímpio julgar o conflito entre eles. Paulo diz: a gente já está derrotado. Talvez outra batalha a gente possa ganhar, mas essa já perdeu. O péssimo testemunho já foi dado. A gente não falaria assim, né? A gente falaria coisa como: Deus sabe que no coração ninguém queria que acontecesse desse jeito. Mentira, sabe? Claro que queria, né? Mas é isso, né? Nós somos pessoas extremamente, como disse a irmã, permissivas. A gente faz o que diríamos, né? Na linguagem mais próxima a nós, faz vista grossa. Porque o que eles fazem ao culto, o só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz. Pela luz. Percebeu? Há um critério. Qual é o critério? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? É a luz que ilumina o nosso caminho. Como eu sei se algo é bom ou ruim? É a palavra que me diz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A ideia de manifestas é como, por exemplo, imagine que a gente entrou aqui e está tudo escuro, muito escuro. E você não sabe onde está a cadeira, você não enxerga o pulso, você não enxerga nada, está tudo escuro. E alguém acende um interruptor. Aí agora você vê. Não é que a cadeira surgiu no momento que você acendeu o interruptor. A cadeira já estava aqui. Você é que não via a cadeira, por quê? Porque estava tudo escuro. É mais ou menos assim na nossa vida. As coisas estão diante de nós, mas muitas vezes a gente não enxerga. Por quê? Porque não traz a palavra de Deus para iluminar. Você está andando com a pessoa, de repente aquela pessoa faz uma coisa e você está envolto em um problema enorme. Meu Deus, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Porque você não colocou luz naquele relacionamento. O problema já estava lá. Você é que não quis iluminar para ver que aquilo ia acabar mal. Então, às vezes, eu não sei se vocês... eu tive um passado, e Deus me salvou das trevas, densas trevas. Então, quando eu, no passado longínquo, saía à noite, você observa que bares e esses lugares que as pessoas vão à noite são o quê? Escuros.
propositalmente escuros, para que as pessoas não vejam direito nada e não possam distinguir as coisas. É propositalmente escuro os bares, as ruas, são propositalmente feitos daquela forma, para que as pessoas nem se enxerguem direito e sejam tentadas a fazer coisas que não fariam se tivesse iluminado. Nunca pensei dessa forma. Você nunca pensou, o mundo pensou. Por isso que fez dessa forma e faz até hoje. Você não vai para um show e vê tudo iluminado. Não, é escuro. Para que ninguém veja nada. E sejamos tentados a fazer o que as claras não faríamos. É como pessoas que fazem coisas quando outras não estão olhando. Mas Deus está vendo tudo. E aí? E mais, Ele não só está vendo, tem um livro que está sendo anotado tudo. E é esse livro que vai ser aberto naquele dia. Então aqui ele diz, mas todas as coisas, e eu já estou concluindo, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Uma das coisas mais fáceis de acontecer é dormir na igreja. E eu não estou falando nem fisicamente. Eu sei que é fácil também. Mas o que eu estou falando é espiritualmente. Né? Espiritualmente a gente é tentado a viver uma vida relaxada. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha a palavra? Prudentemente. Lembra vocês alguma coisa? A parábola das virgens prudentes e das virgens nécias. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, com a parábola, e sim como sábios, remindo. Remindo significa aproveitando cada segundo do seu tempo. É interessante, irmãos, que as pessoas dizem, pastor, eu não tenho tempo. E aí, de repente, você vê essa pessoa. Isso aqui é um celular, né? Você disse para mim, não tinha tempo. Eu estou falando isso porque até minhas filhas fazem isso comigo, né? Meu pai, eu não estou estudando, não estou sem tempo para estudar, por isso que minha nota não está como deveria. E de repente é 10 minutos, 20, uma hora mexendo no celular, e não tinha tempo. Como assim não tem tempo? Não, a gente não tem tempo para o que a gente não gosta. E para o que a gente gosta, a gente arranja tempo. É por isso que, quando perguntado, Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? É o amor. Se você não amar a Deus, você não vai passar tempo com Ele. Pelo contrário, você vai passar tempo com o mundo. E todo o tempo que você passar com Deus vai ser extremamente entediante, chato. Vai ser como tomar um sonífero, né? Então, e o mundo? O mundo não. O mundo é muito legal. Praia, sol, né? Música. É tão legal o mundo. Compras. Não é legal o pagamento, mas compras é. Então, o mundo é muito legal. Divertimento, lazer, jogos. Que coisa. O mundo tem muita coisa legal. E a igreja? A igreja não. A igreja é chata. A igreja é lugar de gente que está velha, assim, já perto de morrer. Aí precisa se reconciliar com Deus para ir no céu, assim, aos 45 do segundo tempo, né? Então, não é assim. A Bíblia não ensina desse jeito, não. A Bíblia ensina que é muito feliz aquele que ama ao Senhor. Mas todas as coisas, elas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E perceba, os dias são maus, não é que os dias são maus no sentido de que a gente não vai gostar do mundo. É o contrário. O mundo vai se tornar cada vez mais sedutor. É isso que é o poder de Satanás, não é o terror. O poder maior de Satanás não é nos fazer ter medo dele. Não, o poder maior de Satanás está no engano. Ele é muito mais poderoso na arte de enganar do que na arte de nos atemorizar. Ele nos engana por meio das suas seduções.
ele pode se disfarçar até de anjo de luz. Imagine. Não é de se admirar, é o que Paulo diz, que os ministros é uma palavra que significa servos, que os ministros de Satanás se disfarcem de ministros de justiça, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo, né? Então aqui ele diz, olha, cuidado, os dias são maus. E a gente vê claramente, irmãos, como nós vivemos em uma sociedade onde a cada dia se inventam novas formas de lazer. Lazer se tornou algo tão desejado pela sociedade que está até na Constituição. Você sabe que é um direito seu? Está celebrado na Constituição do Brasil. Nós temos direito ao lazer. Você tem direito. O Estado tem que providenciar para você uma forma de lazer. Sabia que está na Constituição? Eles não cumprem não, mas está lá. Né? Porque as pessoas sabem, imaginam que isso é importante. Um grupo de homens e mulheres, porque os dois podem agora, jogar bola. E aí vão jogar bola. Aí uma indústria é feita. E as pessoas que vão assistir são tantas que você tem que construir mega estruturas que a gente chama de estádios. Muito parecidas com o Coliseu, onde os cristãos eram assassinados. Então, você vai passar um filme, e aí tem que ser uma tela gigante e uma quantidade enorme de cadeiras. São o que a gente chamaria de cinema. As pessoas querem lazer. Antes você comprava no comércio de rua. O shopping center da antiguidade era a Avenida 7. Agora não. Agora você tem os shoppings, que são centros comerciais pensados, né, para você. E você sabe, eu já tive loja em shopping. Você sabia que o shopping ele é planejado para que é igual um filme de terror mesmo, viu? De você entrar lá de manhã e você ficar lá até meia-noite e não sabe se é meia-noite ou se é de manhã ainda. Porque a iluminação é toda artificial. Então quando você entra naquele ambiente todo planejado para você nem sentir que o tempo está passando, você já não sabe diferenciar se é noite e dia. Aí lá tem árvores artificiais, água artificial, tudo artificial, planejado. Para você, para todo mundo que entrar lá, gastar o máximo de dinheiro que tiver e o máximo de tempo que puder naquele estabelecimento lá. Isso é um shopping. Pastor, nunca analisei o shopping dessa forma. Pois é, mas quem fez, pensou. E pensou desse jeito. Porque ninguém compraria uma loja no shopping e nem compra, aluga, viu? O que você tem direito é o ponto comercial. É um negócio assim, diabólico, para os ricos continuarem mais ricos. Então, ninguém teria uma loja no shopping se não tivesse um mínimo de garantia de que milhares de pessoas ficariam lá gastando dinheiro durante muito tempo. Então, percebe como o seu tempo, que você nem pensa nele, o diabo pensa? Às vezes o diabo está mais preocupado com o seu tempo do que você mesmo. Você vai vivendo na filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O diabo não. O diabo está fazendo de tudo para que você não use o seu tempo com sabedoria, angariando tesouros no céu, mas use o seu tempo de forma a, naquele grande dia, você perceber que a sua vida foi vivida em vão. Então, é perigoso, irmãos, quando a gente perde o senso de responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra formada por duas palavras. Habilidade de responder. E é justamente o que o cristão precisa ter. E a habilidade de responder não no sentido de esperteza, mas no sentido de viver de tal forma que a gente não tenha vergonha de expor as coisas que pensamos e falamos, porque falamos e pensamos e agimos na presença de Deus, mesmo que ninguém nos veja, ainda mais se outros estiverem nos vendo. Aí é que a gente tem mais cuidado ainda, para que o testemunho de Cristo em nós
não seja perdido. Então, quando a gente lê essa passagem aqui, a gente percebe que há um distanciamento cada vez maior das chamadas instituições religiosas evangélicas da Bíblia. Por essa razão, não vos torneis insensatos. O que é o insensato? Insensato é aquele que não pensa direito. É a mesma palavra que em alguns textos a gente lê como louco. É a mesma palavra no grego, insensato, louco. Mas procurai compreender, compreender qual seja a vontade do Senhor. Eu posso compreender a vontade do Senhor? Não, você não só pode, você deve. E não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui é uma representação de todo tipo de alegria falsa que o mundo nos propõe. Por isso que o vinho é essa representação. O vinho, ele faz com que, ou qualquer substância alcoólica, no momento em que a pessoa está sob o efeito daquela substância, se acha em uma alegria, se acha muitas vezes motivado a demonstrar afetos, mas uma hora aquela alegria passa. Vem uma dor de cabeça, vem a ressaca, vem às vezes o remorso, não é arrependimento, é remorso por ter feito coisas que depois se envergonha, porque fez sob o efeito do álcool. Por isso Paulo fala que o vinho é esse exemplo dessa alegria falsa que o mundo tenta nos seduzir, tenta nos vender. E a gente compra, e ainda compra com alegria. Alguns fazem assim. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Dissolução fala conflitos. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Isso é um imperativo. Falando entre vós, isso é explicação. Pastor, como eu vou me encher do Espírito Santo? Paulo está falando como você vai fazer isso. Ele não deixou a gente na mão, né? Então, como você se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. Salmos aqui é uma representação da Bíblia, né? A palavra. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Demonstração de alegria, cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É fácil você dar graças a Deus quando o salário cai, mas dificilmente a gente dá graças a Deus quando chegou o boleto. Já deu graças a Deus pelo boleto? E quando é o boleto do cartão, que tem até um outro nome, se chama de fatura. Rapaz, chega pesada a palavra, né? Boleto é mais tranquilo, boleto da água, boleto da luz. E quando é cartão é fatura, porque os juros é lá em cima, se você não pagar. O da luz, se você não pagar, cortam, né? Mas não tem tantos juros. Mas o cartão, se você não pagar esse mês, no outro mês é 2 vezes mais, é fatura, já para você saber. A diferenciar. Então, aqui ele diz, cuidado, dando graças a Deus, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não tem anarquia aqui. O que tem é ordem e decência no temor de Cristo. Olha como é diferente, né, do que muitos pensam. E aí aqui é a passagem que eu vou concluir, tá certo? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E aí quando a gente lê essa passagem, os maridos ficam com um sorriso, né? E por quê? Porque ainda não tiraram a trave. Tá no cisco, né? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O que eu falei antes foi só um aperitivo, assim, para a gente chegar aqui. Porque aqui que é o carro-chefe que a gente vai concluir aqui. Quando o Senhor fala de trave e de cisco, um exemplo perfeito para a gente entender está aqui. Imagine um casal na igreja. Nenhum de vocês aqui, vocês tudo crente, tudo o amor do Senhor pode ser visto. Aqui são pessoas longe daqui. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. O marido sabe esse texto decorado. A pessoa entrou na igreja ontem, já sabe esse texto para chegar em casa dizendo para a mulher. Chegou em casa, a mulher fez macarrão ao molho
de sugo. E o marido olhou e disse, como é? Eu gosto é de feijão. Você tem que ser submissa a mim. Aqui é feijão. Não, mas amor, eu fiz feijão de segunda a sábado. Só hoje, que é domingo, vou fazer um macarrão. Não, aqui é feijão. Feijão. De segunda a sábado. E domingo é feijão também. E o máximo que você quiser, pode fazer um feijão tropeiro, mas tem que ser feijão. Né? Então, apesar da brincadeira, irmãos, é isso mesmo. O marido acha que ser marido é isso. É dar ordem. Não tem nada a ver com dar ordem. A primeira coisa, antes de dar ordem, é dar exemplo. É exemplo. O marido acorda mais cedo que a esposa. Para quê? Para orar. Não é para trabalhar. É para orar pelo lar. A esposa até pode fazer o café da manhã, mas não é o marido deitado na cama igual um preguiçoso, a barriga desse tamanho, tirando meleca do nariz. Não. O marido, provavelmente, se a esposa estiver fazendo alguma coisa na cozinha, está de joelho do lado, orando. Não é o sacerdote? A comparação é Cristo, irmão. A comparação é Cristo. Percebe como é fácil ver o cisco no olho da esposa e a trave no olho do marido? Não tem. Não tem trave no meu olho. E se você disser que tem trave, não está sujeito a mim. Aleluia! Então, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Ó! Em tudo! A esposa diz, amor, eu queria que o banheiro fosse cor de rosa. Não! Aqui em casa nada é rosa. Amor, eu queria botar uma flor na sala. Não! Flor não! Flor aqui não! Flor é bicho. Flor traz muriçoca. Então o marido acha que ser marido é dar ordem. Não tem nada a ver com dar ordem. Você dá a direção. E primeiro você tem que dar o exemplo. Porque se você não tem exemplo a dar, não tem legitimidade para dar a direção. Como uma pessoa que diz, tome tal remédio. Aí você pergunta, você fez medicina? Fiz. Aonde? Assisti aquela série de médicos que tem num canal de assinatura. Eu me formei nela. Ela tem 10 episódios. Assisti todos os 10 episódios. Nem sei, minha irmã. Eu sei que tem uma série dessa aí, né? Então, a pessoa diz, eu vi na série que esse tipo de enfermidade é esse tipo de tratamento. Então, eu não vou acreditar numa pessoa que se formou assistindo televisão, né? Então, ainda mais a irmã já disse que é na quinta. Então, cuidado com essa pessoa que na quinta aprendeu, né? Não foi nem todos os dias, foi só na quinta. Olha que perigo. Então, aqui ele diz, mas tem o outro lado. Maridos, amai vossa mulher. Ih, agora veio. Percebeu? A mulher tem que ser o quê? Submissa. E o marido? O marido tem que amar. E amar não é assim, ó. Tem nada a ver com o sinalzinho de coração. Você até manda um coração para sua mulher, escreva uma cartinha de amor, não tem problema nenhum, seja romântico, não tem problema. Leve um chocolate, não tem problema nenhum. Mas amar é outra coisa. O amor aqui, a palavra é bem específica, a palavra ágape. É um amor que não exige nada em troca. Eu só vou fazer isso pela minha esposa quando ela merecer. Não tem mérito. Se for mérito, já não é amor. Já é interesse. Mérito é o que você faz na padaria. Na padaria você chega, me dê 10 pães. A pessoa te dá 10 pães? Não. Você tem que pagar. Quanto é cada pão? Tá na rua 50 centavos. Olha, você diga o número certo, e depois o pessoal não ir lá e dizer, o irmão Paulo disse que era 25 centavos. É 50. 50 centavos. Então você quer 10 pães, Unidade de centavos. Você quer 10 pães. Não, o irmão que vai visitar, então é 20. Então, 20, são 20 pães. 20 pães, ele só vai lhe dar 20 pães se você deixar lá 10 reais. 10 reais. Então, ó, uma troca. Você dá 10 reais e ele te dá 20 pães. E com amor não é assim não. Com amor você dá. E a pessoa não te deu nada em troca. Mas você dá mesmo assim, porque você ama.
Você imagina se você só cuidasse do seu filho e da sua filha, se eles merecessem. Então os bebês iam tudo morrer. Porque o bebê não merece o nosso... Ele só chora. Se faz cocô, faz xixi, quer mamar, dá trabalho. Nem sorriso às vezes dá. Você vai aprender a sorrir com uns 4, 5 meses. E gatinhando. E gatinhar, tá vendo? Aí, gatinha. Então, você vai... Claro que não é o mérito. Não, você ama o seu filho. Você ama o seu filho. Você cuida dele. Não é porque ele merece. É porque você ama. Pelo menos deveria. Eu amo meu sobrinho, Né? eu amo meu sobrinho. Então aqui, a ideia de amor, principalmente o amor cristão, não tem nada a ver com mérito. Não vou pregar mais porque o pessoal de lá não me merece. Não tem nada a ver com isso. Então, aqui ele diz, marido, ó, essa parte as esposas sabem decorar. Essa parte é as mulheres que decoram. E aí, às vezes, a mulher está lá, chega com um boleto do cartão de crédito desse tamanho. Marido, me ame. Agora, não tem nada a ver com isso. Cabeça pesa. Tá vendo? Não tem nada a ver com isso. Então aqui ele diz, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então isso fala de uma entrega. E perceba que quando Cristo se entregou por nós, a gente não amava Ele. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se tem algum tipo de amor da nossa parte, teve dele primeiro. E o amor dele por nós foi imerecido. Ninguém merece o amor de Cristo, mas Ele escolheu amar. E esse é o exemplo para o marido e para a esposa. Então por isso ele diz, para apresentar a si mesmo, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ó, para isso, aí a mulher decora. A mulher chega em casa e diz, marido, você tem que me amar. Não é assim. O marido vai ter que amar, mas amar não significa que ele não vai repreender. Como foi que Jó demonstrou que amava a esposa dele? A esposa de Jó disse para ele, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E ele diz, mulher, você não sabe o que você está falando. Você está falando como uma pessoa que não pensa direito. Isso é que significa loucura. Uma pessoa que não está em sua plenitude de faculdades mentais, não sabe diferenciar o certo do errado. Então ele diz isso para sua esposa. Olha que coisa interessante, quando a gente lê o livro de Jó, você vê que o Senhor deu filhos novos para Jó, deu gado novo para Jó, deu casa nova para Jó, deu terra nova para Jó, e mulher foi a mesma. Mulher foi a mesma, não teve mulher nova para Jó. Por quê? Porque a mulher de Jó não estava fora de Jó, eles eram uma só carne. Então é isso que a Bíblia diz. Se tem um exemplo que a gente pode trazer para essa questão de tirar o cisco e ver a trave, está aqui nesse relacionamento. Por que isso é tão importante para a gente? Porque é vergonhoso você ver nas pesquisas de que o número de divórcios entre evangélicos é quase igual ao número de divórcios entre não evangélicos. Ou seja, uma pessoa se casar na presença de Deus, ela tem tanto compromisso com aquele que não se casa na presença de Deus. Isso é inadmissível. Então é preciso que a gente de fato entenda as nossas responsabilidades. Responsabilidade de esposa, responsabilidade de marido, responsabilidade de filho, responsabilidade de pai, responsabilidade de mãe, responsabilidade de empregador, responsabilidade de empregado, responsabilidade de irmão na fé. Estimulai uns aos outros ao amor e às boas obras. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você estimulou alguém, um irmão em Cristo, ao amor e as boas obras. Então, é isso. Quando nós vemos uma igreja que
ensina a não julgar, a gente já está no fundo do poço. Porque esse é um lugar que a gente deveria aprender a julgar todas as coisas, era aqui. Era aqui que a gente deveria aprender a julgar todas as coisas, para que a gente pudesse sair daqui com a luz, iluminando o que a gente vai, o que está lá do lado de fora, as densas trevas. Para que então pudéssemos fazer as escolhas corretas, como cristãos, nas nossas vidas diárias. Mas se a igreja estimula pessoas, se irmãos que se dizem irmãos mais maduros na fé estimulam os outros a não julgar, você teme. Quando em Oséias é dito o povo perece porque lhe falta conhecimento, a culpa maior é dos sacerdotes, responsáveis por passar o conhecimento para o povo, e não estavam fazendo isso. Esse é o contexto do livro de Oséias, quando repreende o povo, quando determina que o povo está morrendo por falta de conhecimento. E talvez você diga que isso é do Novo Testamento, isso é do Antigo Testamento. E a conclusão hoje aqui está em 1 de Coríntios, e vai ser a última passagem que a gente vai meditar nessa noite. Se Deus permitir, a gente vai continuar amanhã, mas eu preciso de mais alguns minutos para concluir com vocês aqui. 1 de Coríntios, que a gente já leu, e hoje a gente volta de novo, agora a gente volta de novo, uma passagem que eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, talvez até de cor. Por quê? Porque a gente fala muito dessa passagem no momento da ceia. É um problema só que a gente só lembra dela na ceia. A gente deveria lembrar mais. No versículo 28, eu não vou expor o texto inteiro, mas o versículo 28 diz o seguinte, 1 de Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora eu quero convidar vocês a isso. Eu não quero que vocês, eu não vou cobrar muito de vocês, né? Porque às vezes a nossa memória ela é tão carnal que a gente se esquece das coisas que a gente faz. Mas eu quero só que você pense no hoje. Como foram as suas escolhas hoje? Desde que você acordou até agora, há evidências de que o Espírito Santo vive em você? As suas escolhas demonstram, quando você precisou no dia de hoje falar com alguém, por meio da sua fala, ou por meio até do seu silêncio, ficou evidenciado que você é filho de Deus? As pessoas de alguma forma foram iluminadas pelas suas ações? É preciso que a gente entenda aqui que nós temos essa responsabilidade. Já li aqui com vocês, Jesus olhou para a igreja, olhou para os seus discípulos e disse: vocês são a luz do mundo. É a gente. Não tem como a gente passar a bola. É a gente. Cada um vai ter que dar conta de si. Não adianta botar a culpa no outro. O pecado do outro não justifica o meu. Como assim, pastor? Fulano me deu um empurrão, aí eu fui lá e empurrei de volta. Pois não justifica. Não, pastor, mas eu só me defendi, também não justifica. O Senhor não disse para você se defender. Você tem a prerrogativa até de sair de perto, mas devolver o mal com o mal não se justifica. A pessoa disse algo ruim para você, algo que te machucou, e você então foi levado pela emoção para dizer algo também que machucasse a pessoa. Propositalmente você fez isso. Depois você se arrepende, e aí você pensa consigo: não, mas eu só fiz isso porque ela me ofendeu primeiro, então não é arrependimento, é remorso. Porque arrependimento não busca se justificar. Arrependimento confessa e deixa. Então, não importa se a pessoa me disse coisas absurdas. Não, pelo contrário, a Bíblia inclusive diz: fique feliz quando vos caluniarem
quando difamarem você, quando mentindo, disserem um monte de coisa errada de você, fique feliz, porque fizeram a mesma coisa com os profetas que viveram antes de nós. Então, é preciso que a gente analise a nossa vida sem hipocrisia, sabe? Sem máscaras, sem justificativas esfarrapadas. Quando eu falo esfarrapadas, irmãos, não é para beirar, não é para humilhar ninguém, não, que as pessoas até dizem, pastor, vai humilhar. Não, é porque toda justificativa diante de Deus, ela é inútil. Porque não adianta a nossa justificativa, só adianta se formos justificados por Jesus. Mas Jesus só justifica quem se arrepende. Foi Ele mesmo que disse, sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, enquanto você não se arrepender, não há perdão. Então, não chegue perto de Jesus, dizendo, Senhor, eu sei que eu fiz isso de errado, mas foi Ele. Parece que a criança pequena que faz isso, né? Então, quebrou, estava jogando bola, aí você é o goleiro. Eu era goleiro quando eu era pequeno, porque todo mundo que é ruim, né? Botam logo no gol. Eu era muito ruim com futebol, botaram no gol. Aí eu tô no gol, aí digamos que eu tô jogando bola aqui, a pessoa chuta forte, eu defendo, a bola bate na minha mão, bate no vidro, quebra o vidro. Quem foi que quebrou o vidro? Fui eu. Eu espalmei a mão, bateu no vidro e quebrou. Não, foi fulano que chutou forte, eu só me defendi. Então a gente sempre tem essa desculpa. É o marido que diz, não amo minha esposa porque ela não se sujeita a mim. E a esposa do outro lado diz, não me sujeita porque não me ama. Ó, aí fica um cabo de guerra, né? Não vou, fulano não merece. Mas não é isso, irmão, a gente é cristão. Lembrou? Então, é preciso que a gente desperte, examine-se. Você se examina, sem colocar a culpa em ninguém do seu pecado, é você. É você que tem que se examinar. Você falou, fez algo de errado. Não importa se a pessoa te estimulou. Vou dar um exemplo, irmão. Moisés não entrou na terra prometida porque bateu na rocha que ele deveria só falar. E por que ele bateu na rocha? Porque o povo ficou, atiçando o juízo dele. O povo ficou, mas ele não vai dizer, e Moisés, rapaz, que povo é ele? Tem uma hora que Moisés não aguenta aí na rocha. Mas Senhor, eu só bati na rocha porque é o povo, sabe o povo? Não, Moisés, não sei não. É o povo, não é o que você intercedeu por ele? Que eu disse que ia destruir, você disse, não, destrua. Então, não tem isso. Não adianta a gente querer se justificar. O cristão, ele não se justifica, ele é justificado quando ele se arrepende de verdade. Que a gente percebe na igreja um monte de gente que já chega se justificando. Pastor, sabe como é? Não foi para a igreja por causa disso, né? Pastor, sabe, não tenho compromisso nenhum porque sabe que meu tempo está assim, né? Pastor, não estou fazendo nada porque estou sem dinheiro nem para comprar a Rexona. Então, pastor, a gente já chega cheio de justificativa, irmão. E quando a gente vê alguém se justificando, percebe que não tem arrependimento. Não é que você não dá explicação. Explicação é uma coisa, justificativa é outra. Você, de repente, fez um compromisso, avisa, não vou porque aconteceu isso e isso. Mas não queira, muitas vezes, justificar. Porque o errado é errado. Não tem justificativa para o errado. O que pode haver é arrependimento e perdão. Para o erro maior que tiver. Se você se arrepender, deixar, Deus te perdoa. Então, cuidado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, para que então você possa participar da comunhão que você foi chamado a ter com Deus. Como é que a gente vai receber a paz que excede todo o entendimento se a gente não tem comunhão com Cristo? Como é que as bênçãos de Cristo nos alcançarão se nós muitas vezes estamos tendo uma atitude de Adão e Eva, nos escondendo dele no jardim, achando que podemos nos esconder dele, porque fizemos alguma coisa de errado e não queremos que ele descubra.
Não é isso que a gente vê em Gênesis? Então, eu vou só ler mais 2 versículos aqui para que a gente possa concluir. Pois quem come e bebe sem discernir, discernir e julgar são sinônimos. Perceba, você vai julgar todas as coisas, você vai julgar as pessoas que andam com você, você vai julgar o que as pessoas falam para você, mas antes você tem que julgar a você. Antes você tem que tirar a trave do seu olho. Então aqui ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Isso aqui deveria assustar a gente, porque a ideia aqui é que Deus está disciplinando a igreja. Tem pessoas que estão doentes por conta disso. Pecado não confessado, não arrependido. Tem gente que vai morrer por causa disso. A palavra dorme aqui é gente que Deus matou. Então, você pode estar doente por conta de um pecado que você está cometendo na igreja? Claro, aqui está dizendo que pode. Toda doença é isso? Não, nem toda. Mas algumas com certeza vão ser motivo disso. É o que diz a Bíblia. Vou ler de novo. Essa é a razão porque existe entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. É assim que se traduz. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, ou não julgueis, de que vai adiantar essa sua a autodefesa, né? Eu não vou julgar para que ninguém me julgue. Você já está sendo julgado. E você deveria começar julgando a você mesmo, para depois estender esse julgamento de amor ao próximo. Quando você julga alguém que está fazendo algo errado e o adverte, isso é amor. Fechar os olhos para uma pessoa que está vivendo um erro aberto, isso é falta de amor. Imagine um cenário, você está passando num viaduto e você vê alguém que está tentando se jogar do viaduto. Você não tentaria impedir? Você não tentaria dizer, meu irmão, minha irmã, faça isso não. Ou você iria passar como se nada tivesse acontecido, nem ia olhar, fingir que aquela cena nem está acontecendo. Não quero me envolver. Ajudar a pessoa. Então, perceba como é importante. Ajudar. Exatamente. Mas, muitas vezes, a nossa postura é uma postura de que não quero problema. E Jesus mostra isso na parábola que a gente chama de bom samaritano. Né? Por que não foram ajudar aquele homem que estava quase morto? Porque tinham implicações. Vai que a pessoa que roubou ele me rouba também. Vai que ele está morto. Se eu toco no morto, eu fico impuro. Aí tenho que me purificar, vai me dar um bom trabalho. Não quero isso para mim. Não quero esse tipo de responsabilidade. Já estou com a vida cheia de problema. Não quero mais problema. É assim que as pessoas chegam na igreja. Pastor, eu já estou com a vida cheia de problema. Não quero mais problema. Só vou frequentar a igreja se aliviar meus problemas. Se não aliviar meus problemas, nem venho mais. Já basta os problemas que eu tenho. Essa pessoa nem entendeu o que é o problema. O problema não são as circunstâncias que ela está enfrentando e que acha que são adversas. O problema é que um dia, essa vida que ela está vivendo, ela vai ter que prestar conta diante de Deus. Esse é o real problema da humanidade. A prestação de contas final. Então, concluindo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, devemos nos julgar. Devemos nos analisar e devemos fazer isso com toda cautela, sem pressa e com toda responsabilidade. Como muitas vezes uma pessoa que faz análise de um exame, ela minuciosamente olha cada detalhe, porque cada detalhe ali representa algo que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Eu passei por uma experiência há muitos anos atrás. Hoje meu filho tem quase 16, vai fazer 16 daqui a um mês, alguma coisa. E quando ele tinha cerca de 4 anos, ele precisou ser internado e ele ficou quase 12 horas
A informação que nos foi dada é que muito provavelmente o diagnóstico dele era uma meningite que matava em 24 horas. Mas não foi isso que ele teve, apesar de terem feito o exame, e quem segurou ele foi eu. A agulha era enorme para pegar na base, né, na medula. E na verdade o que aconteceu é que ele estava com uma pneumonia, chamada pneumonia baixa, que muitos médicos viram o raio-x e não diagnosticaram. Mas aí chegou uma médica mais experiente, a médica que era chefe do setor. Ele foi internado de tarde para de noite, ela chegou no outro dia de manhã, ou seja, ele passou a madrugada inteira, claro, achando que o diagnóstico dele, isolaram ele numa ala, e só ficou eu na ala, porque essa meningite era contagiosa e matava, né? Então isolou, fiquei lá com ele. No outro dia, quando a médica chegou, analisou, não, aqui é uma pneumonia baixa, e mostrou. Vários médicos olharam e não viram. Olharam e deixaram o pai e uma mãe passarem quase 12 horas achando que seu filho tinha poucas horas de vida. Olha a irresponsabilidade de gente que vai e se torna médico só por causa de dinheiro. Eu quero sair do meu plantão, eu tenho que descansar, tenho outro plantão daqui, e deixa o pai e a mãe achando que o filho está com uma doença que não teve, porque não enxergou o que deveria. Mas eu não sou especialista, e está fazendo o que aqui? E está sendo tão bem pago aqui por quê? Para dar esse tipo de diagnóstico? Imagine se tem uma pessoa lá que tem problemas mentais. Então quer dizer que meu filho vai morrer em 24 horas? Vou me matar antes, que eu não quero ver meu filho morrer. E aí? Matou. Se matou. Depois é que sabe. Se matou, mas não morreu o filho. Por quê? Porque a doença que disse que não tinha errado. Olha o perigo de você dar um diagnóstico errado. É isso que está acontecendo na igreja. A pessoa chega com pecados absurdos, vivendo uma vida completamente desviada da vontade de Deus. E você olha e diz, não, estou tranquilo. Tranquilo o quê? Não está tranquilo. Mas você não quer examinar, você não quer ter trabalho. Você não quer se colocar numa situação em que às vezes a pessoa te ligue 2, 3 da manhã. Você não quer se colocar nessa situação. Fique em paz. Deus te dá paz. Pessoas hipócritas falando de amor sem nunca terem amado. A igreja está repleta de pessoas assim. Não são vocês. Amém? Não são vocês. Então, cuidado. Porque a Bíblia diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E aqui, isso aqui é amor, viu? Só para você ter ideia. Não é todo mundo que vai passar por isso, não. É só quem Deus ama. Dói muito isso aqui, mas é para quem Deus ama. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo está dizendo que esse tipo de disciplina poderia e deveria ser evitada se nós nos examinássemos com mais seriedade. Se nós entendermos que precisamos nos julgar, precisamos julgar o que se apresenta diante de nós todos os dias, teríamos mais responsabilidade de examinar a gente. Eu preciso discernir, eu preciso saber a realidade dos meus irmãos e irmãs, eu preciso estimular o amor e boas obras, eu preciso pregar para o ímpio, eu preciso saber quem é porco, quem é cachorro, eu preciso saber, mas antes eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou aos olhos de Deus. Quem eu sou pela palavra de Deus. Não com achismos. Sinto que sou crente. Penso que faço a vontade de Deus. Sabe como é? É a graça. Não, a graça não tem nada a ver com isso. A graça diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. A graça diz que quem não anda como Cristo andou, não é dele. Mas vivemos numa realidade onde esse não julgueis de Cristo já foi julgado. As pessoas já decidiram no que vão acreditar, né, para se manterem indiferentes, alheios ao reino de Deus e à sua justiça, alheios ao propósito de Cristo.
para as nossas vidas. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Meu Deus, que coisa bonita. Você entende a responsabilidade disso? Então, é preciso que a gente, irmãos, e é o que o texto falou, desperte. É preciso que a gente acorde. É preciso que a gente se cobre, sabe? Porque a gente não tem tanto tempo quanto a gente imagina. O relógio está contando, sabe? A gente fica muito mais preocupado com as contas a pagar do que com o nosso relacionamento com Deus. Isso não pode acontecer, sabe? Quando o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, e foi o que a gente meditou nas últimas semanas, né, de maneira exaustiva, repetitiva, a gente fez isso com um direcionamento de Deus e com uma vontade de que de fato essa verdade nos mude como deve mudar. Quando ele diz, olha, você vale mais do que o passarinho, você vale mais do que a flor do campo, mas ele está dizendo isso para que a gente seja estimulado a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, entendendo que as demais coisas nos seriam acrescentadas. E a gente percebe como hoje em dia as pessoas cada vez mais estão na igreja olhando só para o seu umbigo. Não enxergam nada mais do que o seu próprio ventre. A maioria das pessoas que lotam os bancos, elas estão lá só porque acreditam que de alguma forma a presença deles naquele ambiente trará algum tipo de acréscimo ou algum tipo de proteção para um viver diário. Não é nem salvação, ninguém está preocupado com salvação. A maioria das pessoas nem leva em conta a questão do juízo. A ideia é Deus mesmo como um amuleto. Eu tenho uma entrevista de emprego, então o Senhor vai abrindo o caminho. Eu não sei, irmão, sabe? Quando uma pessoa faz isso e lota uma igreja, você vê como é que está o diagnóstico. Eu passei novamente hoje, né? E perto de onde era a sede na Boca do Rio, e em poucos metros tinha uma igreja que começou a ser igreja lá desde quando a gente ainda estava lá. Mas agora colocaram, né? Igreja, não sei o que, não vou dizer o nome da igreja, não vou dizer que é Pão Peixe Brasa. E tem assim embaixo, uma igreja sem amarras. Eu não entendi. O que é uma igreja sem amarras? Porque tem alguma igreja amarrada? Sabe, irmãos, isso é uma violência até para o intelecto. Uma pessoa, ela não entraria num ambiente dele se ela raciocinasse. E eu não estou nem pressupondo espiritualidade, porque espiritualidade você já passaria milhares de léguas daí. Eu estou falando só de inteligência natural, inteligência humana. Uma igreja sem amarras. Aí você pergunta, pastor, o senhor pastor dessa igreja, o que seria uma igreja amarrada? Aí ele vai te dizer, uma igreja amarrada, porque você chega lá e os seus pedidos não são satisfeitos. Então o senhor está dizendo aqui que aqui é o jeito da lâmpada. Que aqui tudo que eu fizer é sem amarras, né? Então se eu chegar aqui e orar, Deus, o Deus dessa igreja sem amarra, mata todos os meus inimigos, o meu patrão que me persegue, mata ele, me dá o lugar dele no emprego. O senhor jura que acontece? Por quê? Porque é sem amarras. O meu pedido não vai ser amarrado, o meu pedido está liberado no céu. Irmão, é uma interpretação textual. Não é nem, sabe? Não precisa nem de espiritualidade, isso é textual. Percebe como os evangélicos desceram o nível? Sabe? Desceram o nível. Uma igreja sem amarra, lotada. Por quê? Porque é sem amarras. Aí pergunta para a pessoa, o que é sem amarras? Ô irmão, você não é espiritual, por isso está perguntando isso. Isso não se responde, isso se sente. Então, você entende por que a gente saiu da boca do rio? Porque o juízo de Deus já chegou. E começou
pela casa de Deus. Você quer ser enganado? Ele deixa você ser enganado. Você já foi alertado. Você tem a verdade para ouvir e para você ter o privilégio de estimular essa verdade a ser ouvida por outros. E você escolhe não participar da boa obra. Então, Jesus disse: aqueles que comigo não ajuntam, espalham. Percebe? Não é um pastor que é um ditador perverso que quer mandar na igreja e que quer que as pessoas sejam robôs. Não, é a Bíblia. Sabe, irmãos, o que está faltando hoje? Muitas coisas, mas o que falta? Estudo bíblico. Estudo bíblico, eu falo, é estudo bíblico mesmo. É sentar, ler, estudar, é desejar ambientes onde a Bíblia é lida e ensinada. Aí eu digo, sem amarras, né? Sem interesse, sem conveniência, né? Eu conheço pessoas que pregavam contra o dinheiro quando eram pobres. Aí começaram a ganhar dinheiro. Agora não, agora já mudou um pouco, porque agora essa pessoa que não tinha dinheiro, agora já tem, então não pode mais continuar com a mesma abordagem. Agora sim, não é que você não pode ser rico, você até pode, tem ganho. Você não pode querer ser rico. Aí eu digo, pra cima de mim. Você conhece alguém que não quer ser rico? Que é rico? Você conhece alguém rico que não quis ser rico? Não, eu não quis ser rico não. Chega o dinheiro todo dia na minha porta, eu mando de volta. Todo dia na minha porta bate alguém com uma mala com 10 milhões, cuidado, isso dá Lava Jato. Bate alguém na minha porta com 10 milhões, eu vou todo dia de noite, distribuo. E aí de manhã, chego de novo com 10 milhões, eu distribuo. Porque eu não tenho desejo de ser rico. Você vê alguém assim? Não, mas você vê um monte de gente de defendendo. Não, pode ser. Pode desejar. Então tem um problema, porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí? Não, aí você tem que ter cuidado com a interpretação textual, porque não é bem assim. Percebe como é isso? É esse tipo de julgamento que Jesus está condenando? Quando é de conveniência, sabe? A gente vê muitos políticos fazendo isso. Já viu? Que o político ele sempre critica quem está no poder, né? Então a pessoa que não foi eleito está sempre criticando quem foi eleito, não é? Não, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia estar fazendo... Se eu estivesse lá, eu faria isso, faria aquilo. Aí de repente aquela pessoa que criticava passa a estar no poder. Por que ela não faz tudo que ela disse que faria? Que agora não, é porque sabe como é a economia, e tem isso, e esse problema não é um problema de fácil resolução. Aí você pega a mesma pessoa, 3 anos, 2 anos atrás, a fala dela, eu acabaria com esse problema em 1 mês. Mas você já está no poder tem 2 anos, você disse que acabaria com 1 mês, por que não acabou? Aí ela vai te dar uma série de desculpas. Você vê esse tipo de atitude no mundo, é esperado. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. O assustador é você ver esse tipo de comportamento crescendo na igreja, e pior, ninguém vai falar nada, porque se falar é sem amor, se falar é fariseu, se falar não julguei, se falar não tenho cumplicidade nenhuma com a obra das trevas. E o que você faz? Eu reprovo. Quem é você para reprovar? Eu sou cristão, e reprovar as obras das trevas não é algo nem que eu possa escolher. Eu não posso escolher reprovar e não reprovar. Não, eu tenho que reprovar. Entendeu? Eu tenho que reprovar. Não é que eu posso escolher não reprovar. Não, eu nem posso escolher. Porque se eu sou cristão, eu tenho que reprovar as obras das trevas. Se eu não reprovo, é como disse a irmã, eu estou sendo permissivo com ela. Então, aí você prega esse tipo de ensino, claro, na Bíblia, ditador, absurdo, como pode, fardos pesados. Aí você entende, porque
Sempre, muitos foram chamados, poucos são os escolhidos. Muitos vão ouvir, mas só aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Vamos orar. Oh Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra e não meros ouvintes. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a pensar em tudo que foi dito e analisar, acima de tudo, a nós mesmos. Que a gente não venha a pensar em ninguém antes de pesarmos a nós mesmos em relação a tudo o que ouvimos. Livra-nos, Senhor, de toda atitude de conveniência, de todo julgamento subversivo, de todo julgamento hipócrita, quando nós falamos acerca de atitudes erradas que, quando são praticadas pelos outros, mas quando são praticadas por nós, são facilmente justificáveis. Livra-nos, Senhor, dessa loucura hipócrita que cada vez mais tem invadido o ambiente religioso. E que nós, de fato, Senhor, sejamos luz. Vivamos como filhos da luz, repreendendo as trevas com a nossa simples presença. Porque se somos luz, quando chegamos em um ambiente de trevas, elas se dissiparão, porque a luz afugentará toda a treva. É o que nos ensina a Tua palavra. E nós cremos, Senhor, pois o Senhor é fiel e a Tua palavra é digna de toda a nossa confiança. Livra-nos, Senhor, do sentimento maligno de autovitimização, de muitas vezes nos justificarmos como pequeninos, achando que isso é uma atitude humilde, quando na verdade fazemos isso só para nos proteger na nossa procrastinação da santidade, para nos proteger da responsabilidade que temos. Ó Senhor, nos desperta acerca da brevidade do tempo que ainda temos e da importância de viver cada segundo de uma maneira que não venhamos a lá na frente percebermos a loucura que fizemos no presente. Mas que pelo contrário, Senhor, a nossa vida seja vivida em sabedoria. Sabedoria do alto. Conscientes de que, da mesma forma que estaremos na Tua presença no futuro próximo, vivemos também na Tua presença hoje, pois o Senhor é onipresente. Mesmo que pelas nossas limitações sensoriais não venhamos a sentir fortemente a Tua presença pelos sentidos humanos, mas temos a consciência espiritual de que o Senhor está sempre presente. Presente para nos proteger, nos guardar, nos guiar, mas também, Senhor, presente em juízo. Não nos deixa esquecer de que o Senhor é santo e exige santidade daqueles que contigo se relacionam, e que nós não estamos excluídos dessa ordenança. Pelo contrário, deveríamos amá-la como toda ordenança que vem de Ti, pois tudo que vem de Ti vem para o nosso bem, vem para o bem da nossa alma. Ó Deus, dai-nos olhos espirituais, ouvidos espirituais e um coração regenerado, para que, ouvindo e vendo o que o Senhor nos fala e mostra, possamos amar tudo que vem de Ti e
por consequência, rejeitar tudo que não provém de Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sujeitos a nenhum tipo de engano, principalmente ao auto-engano. Mas que a Tua palavra, Senhor, e a Tua presença ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, nos ajudando a claramente distinguir o caminho que se apresenta diante de nós, para que possamos vivê-lo de forma digna do Evangelho que fomos chamados. E como aprendemos, possamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos a guardar a fé que de uma vez por todas nos foi dada, não somente a nós, mas a todos os santos que já pisaram essa terra e que a pisarão. Que a nossa mente esteja em Ti, Senhor. Que todos os nossos pensamentos sejam pesados, julgados pela Tua palavra, de maneira que qualquer coisa que saia da nossa mente, que venha sair da nossa boca, que se transforme em uma ação nossa, antes foi pesado pela Tua palavra. Ajuda-nos a só falar, pensar e fazer o que provém da Tua palavra, Senhor. Que seja assim nas nossas vidas. Que seja visto por todos que é assim que vivemos a vida, pois essa é a vida que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se com um cumprimento santo e vá para casa pensando em tudo que você aprendeu. Que vida é que você tem vivido. Salva-me, Senhor, desse homem perdido.